Paz, Shalom. Vamos dar continuidade aqui à leitura do Evangelho de Marcos. Esse capítulo é bem grande, mas hoje não vamos fazer a segunda parte. Tá ali aquela história da Herodia lá, que era a mulher a cunhada e virou mulher também do rei Herodes, né? E como João Batista pregava contra aquele pecado, porque o irmão não podia pegar a mulher do outro com o irmão vivo, e o Felipe estava vivo. E então, como João Batista pregava, e ela não gostava, porque ela queria ser mulher do rei, né? Ela não queria ser mulher do irmão do rei, ela queria ser mulher do rei. Ela era uma mulher ambiciosa, espírito de Jezabel estava nela ali. E ela fazia qualquer coisa, gente. Era uma mulher maligna. Ela fazia qualquer coisa para estar naquela posição. Infelizmente tem gente que aceita ser injusto, viver no pecado para estar numa posição de grandeza. Tem que tomar cuidado, porque infelizmente até a Igreja de Cristo está nessa ambição. E aqui começa assim, versículo 19, começa assim: Herodiades então se contra ele e queria matá-lo, mas não podia. Contra João, ok? Pois Herodes tinha medo de João, sabendo que ele era um homem justo e santo, o protegia. E quando o ouvia, ficava muito confuso e escutava com prazer. Ora, chegando o dia propício, Herodes, por ocasião do seu aniversário, ofereceu um banquete aos seus magnatas, aos oficiais e às grandes personalidades da Galileia. Ele morava lá, perto da Galileia, que era a residência do Herodes. E aqui está falando, né? As grandes personalidades da Galileia. E a filha de Herodiades, essa aqui é a tradução da Bíblia de Jerusalém, ela coloca esse nome. A filha, que era a sobrinha do rei, a mãe usou a própria filha, sobrinha do rei Herodes, porque o Herodes era irmão do Felipe. Ela usou a própria filha para seduzir o tio padrasto, porque de tão maligna que era essa mulher. E a filha de Herodiades entrou e dançou, e agradou a Herodes e aos convivas. Então o rei disse à moça: pede-me o que bem quiseres e te darei. O Herodes entrou ali num estado de uma êxtase maligna. Devia ter bebido. Entrou ali num estado de uma êxtase maligna. Como é que um rei pode falar para a enteada: pede tudo que você quer que eu te dou? E diz que ia ter metade do reino. Isso não existe, gente. O cara estava perturbado. O cara ficou endemoniado também ali. Porque era uma malignidade muito grande que estava atuando ali, gente. Era muita malignidade. Ok? Olha o que o rei falou, gente. Para a moça. Pede-me o que bem quiser e te darei. E fez um juramento: qualquer coisa que me pedires eu te darei, até a metade do meu reino. Tinha um espírito de sedução tão maligno naquela moça, e aquele rei também já devia estar endemoniado, que ele estava fazendo qualquer coisa para ver aquela moça com aquele tipo de dança sensual na frente dele. Ela saiu e perguntou à mãe. A moça também era dominada pela mãe, por aquela mãe maligna. Era dominada também. Talvez nem tivesse noção do que realmente estava fazendo. Ela saiu e perguntou à mãe: o que é que eu peço? E ela respondeu:
a cabeça de João Batista. Olha só quando a pessoa é maligna, quando a pessoa tem ódio no coração. Ah, podia ter tudo, muita riqueza, muita riqueza, muita riqueza, gente. O reino era grande. Mas ela preferiu matar o profeta de Deus. Porque isso era uma coisa maligna. Voltando logo apressadamente à presença do rei, fez o pedido. Quero que agora mesmo me des num prato a cabeça de João Batista. E ela foi lá e fez exatamente o que a mãe fez. Primeiro ela foi lá e dançou exatamente como a mãe mandou. E depois ela foi lá e fez exatamente o pedido também como a mãe mandou. Era uma moça, uma jovem, dominada pela ambição maligna da mãe. E o rei ficou profundamente triste, mas por causa do juramento que fizera e dos convivas, não quis deixar de atendê-la. Olha só. O rei jamais passou pela cabeça dele que aquela moça iria pedir a cabeça de João Batista. Nem pela cabeça do rei tinha passado aquilo. E se ela tivesse pedido metade do reino, ele dava e não ia ficar triste. Mas quando pediu a cabeça de João Batista, ele ficou triste. Mas disse que ele não podia quebrar o que ele falou na frente de todo mundo. E imediatamente o rei enviou um executor com ordens de trazer a cabeça de João. E saindo ele o decapitou na prisão e trouxe sua cabeça num prato e deu-lhe a moça. E esta entregou a sua mãe. Os discípulos de João souberam disso, foram lá, pegaram o corpo e o colocaram no túmulo. Eu não sei o que fizeram com a cabeça de João, se depois devolveu para os discípulos, não sei, gente, o que fizeram. Que malignidade. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. E disse: vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer. E a forma de barco a um lugar deserto afastado. E a forma, eu acho que ia dizer e foram. Acho que escreveu errado, e foram de barcos. Acho que escreveu, essas Bíblia online, às vezes elas faltam palavras. Ou confundo na hora de escrever. E foram de barco a um lugar deserto, afastado. Então, quando fizeram aquilo com João Batista, o Senhor Jesus já estava no ministério. E até o Senhor Jesus ficou triste com aquilo. E ele pegou os apóstolos e foram para um lugar deserto. Ok? Só que quando eles chegaram lá, já tinha gente lá, porque o povo perseguia eles onde fosse. Às vezes a gente está assim, com um problema, mas nós precisamos ajudar as pessoas. E aqui demonstra isso, né? O Senhor Jesus ficou triste com aquela situação. E eles, os discípulos, os apóstolos reuniram-se. Os apóstolos, já nessa tradução, quando foi para o grego, mas aqui seriam os discípulos, ok? Esse nome apóstolo deu depois da morte e ressurreição de Cristo, que eles receberam esse nome de apóstolo. Antes, nesse momento aqui, seriam os discípulos mesmo, ok? E os discípulos reuniram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. E ele disse: vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinha tempo nem de comer. E foram de barco
e foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir. Sabendo disso, de todas as cidades correram para lá, a pé, e chegaram antes dele. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Sendo a hora já tinha avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e a hora já é muito avançada. Despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e compre para si o que comer. Então o Senhor Jesus, após a morte, após ter matado João, o Senhor Jesus e os discípulos foram para esse lugar para descansar. Mas chegou lá, já estava cheio de gente. Como já estava muito tarde, não tinha comida naquele local, os discípulos deu a ideia para o Senhor Jesus: olha, vamos dispensar eles, já está tarde, aqui não tem comida. E aí que o versículo 36 de Marcos 6 diz assim: despede-os para que vão aos campos, povoados vizinhos, compre para si o que comer. Jesus lhes respondeu: dá-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe eles: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para dar-lhe de comer? Então, era muita gente e provavelmente não tinha nem aquele dinheiro ali com eles. Então, na próxima a gente faz a terceira parte e aí vamos ver sobre o milagre. E finalizo aqui. Ficam todos na Shalom de Cristo Jesus. Siga minhas redes sociais no YouTube e no YouTube Bíblia Diária Helena e na página do Facebook Bíblia Diária Helena. Acompanhe as leituras e leia em casa a Bíblia e peça discernimento ao eterno Deus. Eu recomendo que leia os profetas e leia a Nova Aliança. Ficam todos na Shalom. Até a próxima. Tchau, tchau.